Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, para mais uma vez tratarmos de assunto concernente ao ensino da palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical, trabalho que Deus tem abençoado, um trabalho que nós amamos de coração, da qual nós sabemos que tem um grande proveito para todos nós que somos cristãos e que servimos ao Senhor. Então nós estamos hoje para ministrar mais uma aula da escola bíblica, a segunda aula da escola bíblica dominical, e nessa oportunidade a gente quer convidar aqui a irmã Francilene Dantas, que é a superintendente da escola, para que ela venha fazer uma oração inicial, para que depois nós possamos dar seguimento à nossa aula de hoje. Amém? Irmã Francilene. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pelas suas vidas, todos vós que estão aí nas suas casas, nos ouvindo, nos assistindo, nesse momento. Mas antes de nós fazermos uma oração, gostaria de deixar um versículo para a meditação de todos os meus irmãos, das minhas irmãs, dos alunos assíduos, daqueles também que não era aluno, mas agora está se tornando aluno da Escola Bíblica Dominical. Gostaria de deixar Epístola aos Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 2. Diz-nos assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Esse versículo, nesse período difícil, possa repousar o seu coração. Amém? Levar as cargas significa peso, certo? Compartilhe este momento de dificuldade. Com esse versículo, nós vamos orar e interceder a Deus neste momento, ao Deus que tudo pode. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te bendizer, te exaltar, meu Pai, neste momento tão precioso que o Senhor tem preservado, reservado para as nossas vidas. Queremos, meu Pai, neste momento, apresentar as nossas vidas que somos carentes, somos necessitadas, meu Senhor, necessitados de Ti, que a Tua mão se estenda sobre nós, que o Senhor venha nos guardar, venha nos livrar, venha nos abençoar grandemente, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai de amor, de bondade e misericórdia, abençoa essa escola, esta lição, esta aula, que ela possa ser proveitosa aos corações, às mentes de todos quanto há de ouvir neste momento. Abençoa o irmão Júlio grandemente, dá vitória a todos, assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Os irmãos sabem que nós estamos estudando sobre a igreja eleita, é o tema geral do segundo trimestre da nossa escola bíblica dominical. E a aula de hoje, ela vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É o tema da nossa aula de hoje. É a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? E o que é sublime? Nós não poderíamos começar uma aula sem primeiro que os alunos aí na sua casa, os irmãos que estão aí sentados no sofá, com a Bíblia, a carta aos Efésios, logicamente, aberta, para poder aprender um pouco da palavra de Deus, sem que vocês possam entender o que significa sublimidade. Na realidade, sublimidade é a qualidade do que é divino, celestial, perfeito e excelente. Quando Paulo diz que há a sublimidade de Cristo com a igreja, ele está falando que há algo especial, que há algo divino, que há algo celestial, que não pertence a essa terra, que há algo perfeito e algo excelente criado por Deus para os eleitos, para a igreja do Senhor Jesus, né? Então, eu vou pular a leitura bíblica em classe, porque para a gente ganhar tempo aqui, né, mas eu vou citar aos irmãos onde é que está escrito a leitura bíblica, para que os irmãos possam depois estar aí lendo, né, mas não dá para a gente fazer essa leitura aqui. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e o versículo 9 até o versículo de número 14, é onde está escrito
a leitura bíblica em classe que vai nortear a nossa aula de hoje, né? Mas vamos aqui para a introdução da aula, para que os irmãos entendam melhor o tipo de assunto que vai ser ministrado aqui nesta manhã na nossa tão abençoada Escola Bíblica Dominical, aqui da Congregação Filadélfia 1, para toda a igreja, para todos os alunos, independente da faixa etária, independente da classe. Essa escola é para toda a igreja, para todos os irmãos da Congregação Filadélfia 1. Na introdução diz assim: nessa lição veremos, ou mesmo, nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto de todos, né? Os termos, ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores, né? Então essa carta é uma carta em que Paulo, ele mostra uma gratidão muito profunda a Deus por esta revelação, conforme narra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 11, e versículo 25 em diante. Jesus, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que dá graça a Deus porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Deus revelou àqueles que se classificaram como necessitados de Deus, necessitados da misericórdia de Deus. Então Paulo, ele vai agradecer a Deus por esse mistério que o Senhor manteve oculto, e depois Deus, na lei da graça, na vinda de Jesus à terra, ele vem manifestando o que estava oculto àqueles que creram e que hão de crer na palavra do Senhor, né? Então o primeiro ponto, meus irmãos, de hoje vai falar sobre a nova posição em Cristo. É o primeiro ponto que fala na aula de hoje sobre a nova posição, ou seja, não é mais a posição antiga, agora é uma posição adquirida em Cristo. Então Paulo vai falar sobre essa nova posição. E o primeiro tópico vai falar sobre a doxologia, né? Talvez a gente esteja falando para pessoas que não sabem o que significa isso, né? Mas Paulo vai colocar o primeiro ponto, denominado aqui, o primeiro tópico, sobre doxologia, fala o autor, e Paulo, ele trabalha a doxologia na carta aos Efésios. E a doxologia, meus irmãos, ela é uma liturgia, um meio litúrgico, poético, né, de louvar a Deus. É uma forma de chegar, né, na presença de Deus através do louvor, através da adoração. A palavra doxologia, ela vem de uma junção de duas palavras gregas. Vem da palavra grega doxa, que significa glória, e ela vem da palavra grega logia, que significa palavra. Então, quando Paulo fala sobre a doxologia, ele está falando sobre usar a palavra para glorificar a Deus, que o louvor seja para a glória de Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Então o primeiro tópico vai falar sobre isso aqui, né, onde o autor no início ele coloca que no passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos otorgou em Cristo o privilégio da salvação. Paulo, ele vai pregar muito sobre a salvação na carta aos Efésios, principalmente a partir do versículo do capítulo 2 da carta aos Efésios. Paulo vai falar sobre a nova vida de Cristo, sobre ser vivificado. Então Paulo, ele vai pregar muito sobre a salvação. Então a doxologia, o texto diz assim: após expor os versículos de abertura da epístola,
que é o capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Isso você vai encontrar no capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 14. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a carta citando essa frase: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde bendito significa digno de louvor. Paulo usa o texto para poder iniciar a carta dizendo que o Senhor, ele é bendito, ou seja, ele é digno de louvor. O apóstolo Paulo, ele dá sequência até o versículo de número 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Então Paulo, ele vai começar a primeira parte da carta aos Efésios, agora dentro do seu conteúdo e não apenas na introdução que a gente fez na semana passada, falando agora, tributando a Deus pelo seu maravilhoso projeto, pelas suas bênçãos, porque a aula de hoje nós vamos falar muito sobre alguns textos, aqui nós vamos falar sobre as bênçãos espirituais, explicar um pouco aos irmãos como é que isso funciona. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição de seguintes refrão: para louvor e glória da sua graça. Isso está no versículo de número 6, do primeiro ponto, do primeiro capítulo. Ou para louvor de sua glória, aonde está do versículo 12 até o versículo 14. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou Deus e Pai de Jesus Cristo, em algumas traduções. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Queridos, Paulo vai falar com relação, quando ele vai citar Deus como Pai, ele vai falar sobre a Trindade, sobre a hierarquia celestial. É importante os irmãos entender que essa palavra Trindade, ela não se encontra na Bíblia. Nós não encontramos na Bíblia a palavra Trindade, mas nós encontramos na Bíblia a manifestação trina de Deus, escrito em alguns livros e também em alguns versículos bíblicos. Por exemplo, se nós abrirmos a nossa Bíblia aí na sua casa, de Mateus, capítulo de número 3, versículo 16 ao 17, nós vamos ver Deus manifestando a Trindade ali no Jordão, no batismo de Jesus. Pois a Bíblia diz que quando Jesus sai da água, desce o Espírito Santo sobre ele numa forma corpórea de uma pomba, pousa no seu ombro, e Deus fala do céu dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprado. Isso quer dizer que é uma manifestação da Trindade, o Pai, o Filho saindo da água e o Espírito Santo naquela forma daquela pomba. Então há a manifestação da Trindade. Outra manifestação da Trindade nós vamos ver no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 1 e versículo 2, aonde a Bíblia vai falar, João vai dizer que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. João está falando da Trindade, do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está falando da Trindade. E também nós encontramos no livro do Gênesis, no capítulo 1 e versículo 26, quando o Senhor, ele se expressa dessa maneira: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O termo plural, a qual o Senhor usa para usar o termo façamos, ele está falando de mais do que uma pessoa. Ele está falando de outras pessoas. E ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Paulo, quando ele fala Deus e Pai de Jesus Cristo, ele está falando da hierarquia celestial, da hierarquia celeste. Ele está falando da Trindade. Amém, meus irmãos? Então o segundo ponto aqui do primeiro tópico vai falar sobre as bênçãos espirituais,
que muitas vezes são confundidas com materialismo, são confundidas com bênçãos materiais. Nós temos que entender qual é as bênçãos espirituais que Paulo fala na carta aos Efésios, que não tem nada a ver com a prosperidade material que nós temos na nossa vida. Paulo não está falando disso, né? Então diz aqui o tópico abaixo, falando sobre as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas proveniente dos lugares celestiais. Isso é, no reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso, do capítulo 1, versículo 3 até o versículo número 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Capítulo 1, versículo 4. Pastor, isso é uma bênção? Começou as bênçãos espirituais. E a primeira é que Deus nos elegeu para sermos santos, queridos. Que outrora nós não éramos. Nós éramos mergulhados no pecado. Nós vivíamos no mundanismo. A gente não era santo, não era separado. Então, a primeira bênção que o Senhor nos deu, conforme narra Paulo na carta aos Efésios, é que Ele nos elegeu. Foi o Senhor que nos elegeu para sermos santos. Isso se encontra no capítulo 1 da carta aos Efésios e no versículo de número 4, se você quiser aí conferir na sua Bíblia, aí na sua casa. Creio que os irmãos estão com a carta aos Efésios, aí o livro na sua mão, já que não está de posse da revista, né? E qual foi a segunda bênção espiritual que nós recebemos de Deus? Ele nos predestinou para sermos filhos. Capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo número 5. É a segunda bênção. Ele nos predestinou para sermos filhos de Deus, né? Conforme narra ali o Evangelho de João, no capítulo de número 1, se não me falha a memória, e versículo número 11 e 12, quando diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a segunda bênção é que nós fomos predestinados por Deus para sermos filhos de Deus, né? É a segunda bênção espiritual. Essas são bênçãos espirituais que Deus nos fez. A terceira bênção: Ele nos fez agradável para si. Nós que outróramos éramos inimigos de Deus, vivíamos mergulhados no pecado, fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade do mundo e não de Deus. A Bíblia diz que agora o Senhor, com a nossa nova vida, Ele nos fez agradável para si. Capítulo 1, versículo 6, na sua Bíblia aí, na carta aos Efésios, Paulo vai nos ensinar que agora nós somos agradável a Deus, ou seja, Deus se agrada da minha vida, meu irmão, e da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba que não tem nada a ver com prosperidade material, embora algumas pessoas venham chegar a confundir isso, né? E qual é a quarta? A quarta é: Ele nos remiu, né? Ou remiu-nos por meio do sangue de Cristo. A remissão dos nossos pecados, ela veio por meio do sangue de Cristo. Capítulo 1 de Efésios, versículo 7. Por meio do sangue de Cristo, nós tivemos nossos pecados remidos, ou seja, foi o sacrifício de Jesus que tornou os nossos pecados remidos, e agora nós somos perdoados por Deus para termos uma nova vida em Cristo. Continuando, qual foi a outra bênção espiritual que recebemos de Deus? Escolheu-nos por sua vontade redentora. Vocês lembram lá do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 33, que me falha a memória, quando ele diz que não foi vós que me escolheu, pelo contrário, eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então aqui Paulo vai lembrar que o próprio Cristo, ele chegou a dizer que não fomos escolhidos, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Então Paulo vai dizer que uma das bênçãos
espirituais que recebemos do Senhor é que Ele nos escolheu por sua vontade redentora, né? Ele quis nos remir, nos redimir da nossa vida outrora, a nossa vida de pecado e de transgressão. Ele nos escolheu pela sua vontade redentora. Isso está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 8, até o versículo número 12, Paulo vai falar sobre isso. Continuando, qual é a próxima bênção espiritual que o Senhor nos deu? Revelou-nos a palavra da verdade. Nós que outrora não tínhamos conhecimento da palavra, nós que vivíamos leigo, alheio à vontade de Deus, a palavra, Deus nos revelou, glória a Jesus, nos revelou em Cristo. Isso está no capítulo 1 de Efésios, versículo número 13, parte A, né? Eu faço lembrança aos irmãos de novo, lá de Mateus capítulo 11, versículo 25, porque na continuidade a Bíblia diz que ninguém conhece o Filho, o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então foi Ele que nos escolheu para nos revelar a palavra da verdade. Evangelho de João, capítulo número 8, versículo 32, aonde Jesus vai dizer que é necessário conhecer a verdade para ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essas são as bênçãos espirituais, meus irmãos. Em nenhum momento aqui a carta Paulo está citando bênçãos materiais, né? São bênçãos espirituais. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Deus, Ele nos selou com o Espírito. Capítulo 1, versículo de número 13, parte B. Paulo vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos um selo, temos uma identificação. Agora você e eu temos um selo de identificação. Nós somos propriedade particular de Deus. Somos selados. Os irmãos sabem que um selo, ele é identificatório. Através daquele selo, sabe-se a quem pertence tal carta, sabe a quem pertence tal coisa. Então, o Senhor, Ele nos selou, colocou em nós um selo, e se torna algo selado, se torna violável, ou inviolável, que nós dizemos. Não se pode violar algo que está selado. Então o Senhor, Ele nos selou, selou a mim, selou a você, com o selo de Deus. E agora, para tocar em mim, para tocar em você, só com a ordem dele. Glórias a Deus, né? Está selado. Então, meus amados irmãos, essas são as bênçãos espirituais. E a última, né? Ainda garantiu a validade da promessa. Capítulo 1, versículo 14. Eu estou aqui andando na carta aos Efésios, aonde o Senhor ainda cumpriu com a validade da promessa, quando diz dessa maneira no versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da processão adquirida para louvor da sua glória, né? Ou seja, Ele garantiu a essa validade da promessa que Ele nos fez. O Senhor, Ele vai cumprir. Querido, falando sobre esse assunto, tem muitas pessoas que confundem a bênção espiritual com o fruto do Espírito, a bênção espiritual com os dons espirituais, e a bênção espiritual com a prosperidade material. Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. As bênçãos materiais, elas são acrescentadas de acordo com a nossa conduta diante de Deus, principalmente com a nossa fidelidade material diante de Deus, viu? Se eu sou fiel a Deus materialmente, logicamente que a bênção material vai vir sobre a minha vida. Se eu sou fiel a Deus espiritualmente, logicamente que a bênção espiritual vai vir sobre a minha vida.
Porque a bênção espiritual, ela é algo que vem gradualmente de acordo com o meu desenvolvimento diante de Deus. E por receber agora essa bênção espiritual, está inserida no projeto de Deus, aleluia, agora eu vou adquirir de Deus o manancial que Deus tem para nós. Então Deus vai abrir a janela do céu e Ele vai me abençoar com os dons, Ele vai me abençoar com o fruto do Espírito diante da minha busca, mas eles são consequência das bênçãos espirituais que Deus reservou para nós, que é aquilo que eu acabei de citar aqui, conforme Paulo narra no primeiro capítulo da carta aos Efésios, né? Então entenda uma coisa nessa manhã, na nossa escola bíblica dominical: o fato de alguém ser próspero financeiramente não significa que ele é alguém abençoado espiritualmente. Amém? Tem pessoas que têm poder aquisitivo bem, são pessoas até ricas, mas que não são espirituais. São pessoas que não são sensíveis ao Espírito Santo. São pessoas que não nutrem uma comunhão assídua com Deus, né? Então não confunda as bênçãos espirituais com a projeção, com o crescimento material. Amém? Então, o segundo tópico vai falar sobre a nova condição. Por quê? Porque para receber o que eu estou falando aqui aos irmãos, nós precisamos aderir à condição que Deus nos colocou. Nós que outrora vivíamos de uma forma, agora nós vivemos condicionado àquilo que Deus quer para nós. Então a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Então qual é a nova condição? É estar em Cristo. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma no capítulo 8, quando ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Os que estão em Cristo Jesus, os que estão inseridos em Cristo, os que nutrem agora comunhão com Deus, que desfrutam da nova vida em Cristo, que tem agora uma vida pautada por Deus, pela palavra, direcionada pelo Espírito do Senhor, né? Então qual é a condição para que eu receba de Deus as bênçãos espirituais e para que eu continue sendo muito mais espiritual diante de Deus? É que eu esteja em Cristo. É a condição a qual o Senhor nos dá, né? E estar em Cristo significa estar obedecendo a Ele, alcançado pela obra realizada no Calvário. O sacrifício de Cristo nos alcançou, nós cremos na palavra e agora estamos em Cristo, né? Bendito seja o nome do Senhor. Mas a maior bênção espiritual que eu e você recebemos do Senhor é a transformação da nossa vida. Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz que agora, né, para quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, meu irmão, a maior bênção que eu e você recebemos do Senhor é a nossa vida agora transformada pelo poder da palavra, pelo poder do sacrifício de Cristo, né? Então, agradeça a Deus por você ter a sua vida transformada pelo poder da palavra, pelo poder do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E o segundo ponto, querido, vai falar sobre uma vida cristocêntrica. Uma vida cristocêntrica. É o segundo ponto aonde vai estar falando sobre essa nova vida em Cristo. E o que é uma vida cristocêntrica? É quando nós colocamos Cristo no centro de tudo. Nós colocamos Cristo no centro de tudo.
no centro do universo, no centro da terra, no centro da nossa vida, ou seja, nós nos tornamos totalmente dependentes de Cristo. Então, quando o autor fala de uma vida cristocêntrica, ele está falando da gente ter agora a nossa vida centralizada em Cristo Jesus, aleluia, crendo que Ele tem o controle de tudo em suas mãos, né? Que nada vai nos faltar, que nada vai nos atingir, e se alguma coisa vier, o Senhor nos dá vitória, né? E o primeiro ponto do tópico, ele vai falar o seguinte: da revelação do mistério, a fase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que Paulo usa no capítulo 1, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade, que estava oculta aos santos de Deus, conforme narra, o próprio Paulo narra nas Colossenses capítulo 1, versículo de número 26. Esta verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planeja, né, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. É esse propósito, né, que João narra no capítulo de número 3 do seu Evangelho e no versículo 16, falando do amor de Deus sacrificial, de dar o seu próprio Filho para que morresse pelos nossos pecados, né? Então, isso é ter uma vida cristocêntrica, né? Isso é ter uma vida cristocêntrica. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isso é, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Paulo vai dizer que o fato de eu ter alcançado e você ter alcançado por Deus foi por vontade de Deus e não por vontade nossa. Ele usa o termo beneplácito para falar sobre a abonação de Deus, né? Vai falar sobre a concordância de Deus, que é o significado de beneplácito, vai falar sobre a aprovação de Deus e a autoridade de Deus. Foi por esses termos, por o beneplácito de Deus, que nós fomos alcançados, né? Então, nós temos agora que ter uma vida cristocêntrica. E como é difícil a gente executar, meus irmãos, uma vida cristocêntrica em Cristo, em Deus. Como é difícil de fazer isso, porque muitas vezes nós queremos nós mesmos tomar posição e nós vamos resolver alguma coisa. Nós temos que colocar o Senhor no centro da nossa vida e deixar que Deus tenha o controle. Era isso que Paulo vai ensinar na carta aos Efésios para os novos crentes, que eles deixem o Senhor ter o controle da sua vida, né? Que eles agora apenas vivam a nova vida em Cristo e deixem que Deus vai conduzir seus passos, né? O segundo tópico vai falar sobre a plenitude dos tempos, aonde Paulo vai falar sobre a consumação de tudo, né? A consumação de tudo que é revelada pelo projeto divino de Deus, né? Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, no segundo tópico. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo. Para Cristo, o que subsiste e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Por quê? Porque foi Cristo quem criou. Na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, meus amados irmãos, Ele é a plenitude, né? E a plenitude, ela vem de pleno, que significa cheio, repleto, completo, inteiro. Ele não tem esvaziamento, ele é completo. Enquanto eu e você só tem um pouquinho do céu em nós, ele é completo, ele é repleto, ele é por inteiro, ele é cheio, né? Isso significa plenitude.
E o Paulo usa o termo plenitude dos tempos para falar sobre a consumação de tudo, para falar sobre a grandeza de Deus e o pertencer a Deus de tudo. Bendito seja o nome do Senhor, né? O nosso tempo é pouquinho, mas nós vamos aqui, está indo até onde a gente consegue tempo para ir, né? Porque o próximo tópico vai falar sobre louvor da glória, ou da sua glória, né? O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gregos. Paulo agora vai fazer a junção e vai dizer que as bênçãos de Deus não está restrita apenas a judeus. Ele vai dizer que está aberta aos crentes, sendo ele judeu, grego. Paulo vai dizer que está gentil, está sendo aberta a todos aqueles, ou seja, Paulo vai usar o termo a igreja para falar da universalidade da igreja. Não vai restringir apenas a judeus, como antigamente os outros apóstolos restringiam, né? Então Paulo ele vai usar o termo pronome nós e vai usar o termo ele e os judeus para também vós, né? Os gentios. Então Paulo vai juntar todos e vai dizer que agora o louvor da glória de Deus, Deus vai se alegrar de todos, e todos nós podemos louvar a Deus e agradar a Deus com a nossa vida, né? Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele retifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus, e isso feito por todos os povos, né? E não apenas pelos judeus, como Pedro no início pregou e como os outros apóstolos pregou. Então, sendo Paulo chamado para evangelizar os gentios, ele vai falar sobre isso, né? E o último ponto vai falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança, né? A identificação que está em mim como herdeiro de Deus, aleluia, que está em você como herdeiro de Deus. E o que é, pastor? Qual é a identificação maior que nós temos? O Espírito Santo na nossa vida. E é como o penhor. É o penhor, né, que o Senhor coloca para garantir e dar a garantia que nós pertencemos a Deus, né? Então Paulo usa dois termos aqui, que ele vai usar o selo do Espírito Santo e ele vai usar o penhor da nossa herança. O selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. O selo do Espírito Santo, que é a manifestação espiritual agora na nossa vida, que Paulo diz que agora a identificação com Deus não é mais pela circuncisão física, é pela circuncisão espiritual, a vida transformada. A manifestação do Espírito é o penhor que a gente recebe de Deus quando aceitamos Jesus, que é o Senhor nos dá o Espírito Santo e coloca para habitar na nossa vida, né? Não vai dar tempo eu estar lendo aqui com os irmãos, mas o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E ele diz o seguinte: aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da convenção. Isso está em Tito, capítulo 3 de Tito, versículos 5 ao 7. Você pode ler na tua casa, vai estar em Tito, Paulo dizendo, na carta escrita a Tito, que quando a gente aceita Jesus, a gente recebe de imediato o selo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo identificando. Porque a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se eu não me engano, isso se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, quando a Bíblia vai falar sobre isso, né? Essa identificação do Espírito Santo com o meu Espírito, que nós somos filhos de Deus. Isso é possível através do selo do Espírito Santo na nossa vida, né? E depois Paulo vai falar sobre o penhor da nossa herança. O termo grego arabon ou arrabon em alguns textos pode ser traduzido como depósito, penhor ou garantia de algo.
ou de alguma coisa, né? Então, quando Paulo usa o termo penhor, ele vai estar dizendo que é como se fosse a primeira parcela. Você vai alugar um imóvel, você vai ter que deixar o calção que usa aqui. Paulo usa o termo penhor, mas é a mesma coisa do calção. Você vai deixar o pagamento antecipado para que ninguém tome aquele canto. Ele não vai alugar mais para ninguém, está alugado para você. E é isso que Deus fez. Ele pegou, deixou logo o penhor conosco. Paulo vai usar isso. Para quando ele vier, aleluia, ele possa concretizar, né? Está garantido que agora, já com o penhor, já com o calção entregue, a minha vida e a tua será morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. É como se ele estivesse alugando uma casa para morar. Então Paulo vai falar sobre isso. E se você quiser ver, você vai conseguir ver isso aí nos textos, né? De 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, quando Paulo vai falar sobre esse depósito, né? Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. 2 Coríntios, capítulo número 1, versículo número 20, 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo incondicionalmente, viu, irmão? Ele está garantido por Deus, mas não quer dizer que ele não tenha que se manter crente, que se manter fiel a Deus para alcançar a salvação. Deus está garantindo, fazendo a parte dele. Agora eu e você temos que fazer a nossa, né? Que é estar sempre diante do Senhor, com a nossa conduta pautada pela palavra, conduzida pelo Espírito, como eu comecei essa aula falando. E assim, o Senhor ele vai nos garantir a salvação, porque ele já colocou em nós o penhor, que é o seu Espírito na nossa vida, né? Amém, meus irmãos? Pois a Bíblia diz, para concluir, Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus falando sobre o final dos tempos, ele usou um termo que é muito importante para nós concluir com essa palavra, já que estamos falando de garantia de salvação. Ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Tendo o Espírito de Deus na vida, amém. Mas é necessário perseverar até o fim para ser salvo, né? Então, queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero que eu tenha contribuído com você para aprender mais da palavra de Deus. Estamos estudando a carta aos Efésios, né? Hoje estudamos o capítulo 1 da carta aos Efésios, onde Paulo vai falar de toda essa maravilha. A gente não tem tempo para poder detalhar muita coisa, a gente traz aqui mais um resumo, o tempo é curto, né? Para transmitir aos irmãos, mas eu acredito que esse ensino vai chegar e vai fazer morada no seu coração. Então que Deus abençoe a todos os meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui embaixo tem um espaço para que os irmãos possam tecer algum comentário e também querer tirar alguma dúvida, né? Então, se os irmãos que estão vendo a aula tiver alguma dúvida sobre algo que eu falei aqui, os irmãos podem fazer a pergunta aí, que o pessoal nosso aqui, que trabalha com a mídia, vai estar aí passando para nós, e na próxima aula a gente tira uns 2 minutinhos, 5 minutinhos, para estar respondendo aos irmãos dentro do texto, o que os irmãos indagaram. Apenas só indague o que foi ensinado, o que está no texto, no capítulo 1 da carta aos Efésios. Amém, meus irmãos? Então, queridos, vamos encerrar, né, a nossa escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar a todos os meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus.